partir de agora, você acompanha o programa Caminhando com Jesus, com Irmã Eliana e Ana Ariel. Oi, gente linda! Mais um programa Caminhando com Jesus. Toda quinta-feira, às 16 horas, a gente coloca no canal do YouTube um vídeo tratando a nossa caminhada até Jesus. Meu agradecimento especial à nossa querida irmã Eliana, que vem nos ensinando essa palavra de Deus através do estudo bíblico e da doutrina espírita. A toda a produção, Júlia Sena, a Regina, a Prata, a Bruninha, todo mundo tá no backstage, o Antônio, meu filho lindo, que faz a edição, mas em especial a nossa querida irmã Eliana, que torna possível, que torna viável que a gente trabalhe um tanto mais da doutrina. Para você que está em casa, você pode acompanhar a gente através do 0 Operadora 11 2457 7000. 0 Operadora 11 2457 7000. E você deixa a sua mensagem, deixa seu recadinho, de pouquinho a gente vai conversando um pouquinho mais. Hoje, em especial, a gente está estudando, para quem gosta de acompanhar, o estudo bíblico Hebreus 1, que é bem no finalzinho, Carta de Hebreus de Paulo, e no Livro dos Espíritos, bem no comecinho, capítulo 1 de Deus, né, o Livro dos Espíritos. E a gente vai estudar um pouquinho as provas da existência de Deus, ou seja, como é que eu provo que Deus existe? Não sei se vocês lembram, mas no programa anterior a gente conversou um pouco sobre a sabedoria para saber buscar a Deus e chamá-lo de Senhor. Como é que a gente encontra esse lugar de achá-lo, né, de estar com Ele? Eu não busco quem eu não amo, eu não sinto falta se eu não amo a Deus. Então, como que eu me sinto enamorado? Como que eu começo a gostar e depois amar Deus? Isso eu quero que a Eliana vai trazer nesse dia de hoje, que a gente possa, com o nosso coração aquecido dessa oportunidade, escutar um pouquinho mais. Bem-vinda, irmã Eliana, que a gente tenha uma tarde linda, né? Minha gratidão a todos aqueles que se inscrevem no canal do YouTube da TV Mundo Maior, que se inscrevem no canal da irmã Eliana e através do canal, toda sexta-feira às 20 horas, podem assistir o culto de Evangelho no Lar ao vivo, ou seja, de alguma maneira você recebe na sua casa a oportunidade de fluidificação da sua água, de passe virtual. Tudo isso começou na pandemia, e aí a gente aprende o autopasse, aprende esse cuidado, porque nem sempre a gente consegue fisicamente estar num lugar, mas espiritualmente e na internet a gente se conecta. Então, para você que está assistindo ao vivo, não esquece de colocar o sininho, de se inscrever no canal. Para você que está assistindo depois, que está num momento de dor e buscou, através do YouTube, uma comunicação espiritual, um caminhar com Jesus, aqui está a irmã Eliana para trazer essa explanação tão importante. Como que eu encontro Deus? Como que eu acho Deus? Quais são as provas da existência dele na minha vida? Vamos conversar mais sobre isso? Te espero aqui. Bem-vinda, irmã Eliana. Beijinho carinhoso. Carinhoso também, Ariel, no seu coração. E vamos abrindo esse programa tão importante para nós, enquanto comunicadores do espaço, nesse espaço maravilhoso do nosso caminho com Jesus, até Jesus. Sim, o tema passado foi muito lindo, né, Gi? A gente trabalhou aí esse conceito tão grande do obstáculo para chegar ao sumo bem. O que é o sumo bem? Já é um dos atributos de Deus, é um dos atributos dele que a gente vai ver hoje, não é? Deus é sumo bondade, escreve Agostinho e vários teólogos. Deus é sumamente bom, então por isso se sintetiza sumo bom, né? Sumo bondade, sumo bem, não há contradição. E o nosso esforço é justamente alcançar essa grandeza divina, é tocar essa grandeza divina com a palavra, com o sentimento, com a oração. Então, vamos elevar, vamos pedir que os nossos protetores nos guiem nessa jornada de hoje, que a gente possa estar assessorado pelo nosso mundo maior, os nossos bons espíritos que tutelam nossa aprendizagem, que abrem a nossa mente para aquela compreensão. Vamos rogando, é o caminhando com Jesus, é para você caminhar com Ele, estar com Ele devagar. Cumprimentamos a toda a rede Boa Nova, cumprimentamos você, querido fã, querido
Clube Boa Nova, queridos sócios Boa Nova, que vem sustentando essa comunicação e essa rede de amor através da qual a palavra chega a muitos corações. Você que encontrou o seu refúgio, né? No seu refúgio, existe no Antigo Testamento uma cidade chamada Refúgio, para onde se refugiavam aqueles que estavam perdidos. A comunicação espírita, ela é uma espécie de refúgio, porque é para onde você foge, como a gente vê lá nos nossos cotidianos, Ana também pode testemunhar. A gente é procurado como se procura um médico com muita dor, um terapeuta quando a gente está transbordando de infelicidades espirituais ou sensíveis ou emocionais. É o socorro. A gente vai como fugindo para um lugar em que você vai encontrar paz. Então, esse programa pacifica, esse programa, ele ilumina, ele consola, porque a doutrina tem esse objetivo, e nós nascemos, reencarnamos nesse terceiro momento da doutrina para isto, para fazer isto. Ana deu um sinal aqui, eu acho que ela quer falar um pouquinho sobre isso, eu acho legal. Lindo, né, irmã, falar de quando a gente é procurado, né? Do ponto de vista terapêutico, quando me procuram no consultório, eu sempre tomo um cuidado, tanto em terapia de grupo quanto em terapia individual, que tem momentos que a procura, ela é mediúnica. E aí eu sempre respondo, isso eu não posso resolver. Graças a Deus, né, fui criada num berço espírita, e isso é uma questão de desobsessão, isso é uma questão de tratamento de equilíbrio de mediunidade, isso é uma questão de psicofonia mediúnica, essas coisas você resolve na casa espírita. E na casa espírita também precisa perceber que tem cunhos que são terapêuticos, que precisa de um olhar mais de trazer ferramentas, instrumentos da pessoa ir se autoavaliando, ir se autoanalisando, ir se autoconhecendo, voltando para a ordem, né, para o sistema da família. E falando em ordem, eu estava aqui lendo o livro dos Espíritos, e uma das coisas que ele fala sobre isso, e que me ajuda, eu sou muito racional, isso me ajuda muito a entender, é assim, provas da existência de Deus. A gente falou um pouquinho disso no programa anterior, para quem quiser acompanhar, a gente está lá atrás já trazendo essa temática, ele fala assim, onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Num axioma que aplicai às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Para crer-se em Deus, basta que se lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existente logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e que avançar que o nada pode fazer alguma coisa. Ou seja, o nada não faz alguma coisa. Então, aquilo que eu não posso explicar, vem de Deus. E isso dá muita paz, sabe, irmã? Eu acho que quando a gente chega no consultório e não tem uma explicação terapêutica, que eu não posso encaminhar para um colega psicólogo, que eu não posso encaminhar para um colega psiquiatra, que eu não posso encaminhar para um colega massoterapeuta, enfim, né? Independente do que a pessoa está precisando vivenciar, que não tem explicação, a explicação está em Deus. Então, muitas vezes a pessoa chega no consultório com uma queixa, que é aquela passagem de Santo Agostinho, né? Existe um vazio do tamanho de Deus que só Deus preenche. Então, só Deus vai preencher aquela pessoa, só Deus vai preencher aquele vazio. Nenhum consultório, nenhum remédio psiquiátrico, nenhum parceiro, nenhum dinheiro, não adianta ganhar na loteria, porque é um vazio divino. Eu estava conversando com um amigo e paciente muito querido, e ele falou que antes de trabalhar na desobsessão, nas segundas-feiras, ele sente uma tristeza, e quando ele sai da desobsessão, ele sente uma grande alegria. Eu falei, lógico, né? A gente, como tarefeiro espírita e, ao mesmo tempo, tendências e reminiscências de vida pregressa, é como se no dia da desobsessão a gente recebesse aquele convite ao nosso comprometimento espiritual da existência de outros seres, de, poxa, eu devo a essa pessoa de vida pregressa, nossa, eu tenho esse compromisso. E por outro lado, quando você sai do trabalho espiritual, de fazer a sua parte, de fazer a caridade, é como se o universo te trouxesse a resposta, né? O trabalhador bate a tua porta, te encontra trabalhando, não pode entrar. Então, o estar a serviço de Deus, aprender a se apaixonar por Ele, não é só uma palavra, não é só um pensamento, não é só uma música, não é só um louvor, né? A irmã Eliana falou muito sobre isso na semana passada. Mas como que eu vou saber achá-lo? Como que eu vou saber amá-lo dentro de mim? Ou seja, como é que eu encontro o lugar onde eu amo Deus em mim? Isso para mim é de uma sabedoria, de uma beleza.
Ai, por isso que eu sou filha, seguidora, tiete, apresentadora da irmã Eliana, porque ela vem fazendo essa jornada, né? Quando a gente escuta, você conhecerás o trabalhador pela sua obra, é só clicar, né? www.amic.org.br, você vê as milhares de crianças assistidas, recebendo alimento material e espiritual, e você fala, poxa, aqui tem o resultado de uma obra. E essa obra tem a ver com o quê? Alguém que está encontrando, que está achando Deus, que está se conectando com Ele através do próximo. E aí a irmã trouxe uma reflexão na semana passada que eu queria muito que a gente retomasse, que ela coloca o quanto o amor próprio, a gente tem que tomar um cuidado para ele não, por causa do egocentrismo que ele traz, para ele não se tornar um obstáculo. Irmã, eu estou desenvolvendo uma série de exercícios terapêuticos dos grupos de sanação só para tratar essa sua ideia. Porque é muito bonito de pensar o quanto nesse século XXI, egocentrismo, a gente tem ouvido muito essa palavra, né? O narcisismo, o quanto a gente se centraliza tanto. Ninguém está dizendo que não é para a gente lembrar de si mesmo e perder o amor próprio, mas qual é o limite, qual é o cuidado para não ultrapassar a barreira onde o amor ao próximo, o ego e o egocentrismo nos afastam de Deus. Eu até separei uma palavra do Winnicott que ele fala sobre isso, que quanto maior o ego, mais distante eu fico desse lugar com amor ao próximo, com amor a Deus. E eu sinto isso, né? Ele diz assim, ó, apenas o ego se ofende. Quanto mais forte o ego, mais frágil será esta pessoa, pois ela ficará suscetível de ser atingida pelas atitudes alheias. Diminua o tamanho do seu alvo, ou seja, do ego, e você dificultará o trabalho das flechas. Ou seja, quanto mais eu diminuo o meu ego, e é importante aprender esse cuidado entre amor próprio e ego, menos eu estou suscetível às quedas, né? Então, quem já não tem nada, está na chuva e se molha. Quem tem muito a perder, fica com raiva da chuva. E aí eu fui pensando um pouco sobre isso no dia de hoje, sabe? Que a gente possa trazer, eu estava vendo aqui Hebreus, que a gente vai ler daqui a pouquinho, a revelação de Deus. Deus vai se revelando para aqueles que buscam. Eu tenho esse sentimento, sabe? De que Deus vai se revelando para quem busca Ele. Bem-vinda, irmã Eliana. Estou amando fazer esse programa com a senhora. Muito grata pela oportunidade, viu, de apresentar esse programa, da paciência que essa ciência da paz que a senhora tem de agregar convidados, apresentadores, eu, Chico Malgeri, Raquel Plaza lá na Espanha, tantas pessoas que a senhora vai trazendo, a Silco Spelter, que a senhora faz as palavras de convivência com ela, o Tom, né, que viabiliza, do ponto de vista prático, todos esses canais. Que a senhora tenha uma voz que seja levada a muitos lugares, viu? Meu coração aqui faz uma pequena parte para que isso seja possível. É o máximo te ouvir falar. Eu sigo aprendendo muito. Emocionou aqui. Nossa, maravilhoso, meu Deus, hein? Maravilhoso. Então vamos, amadas, é isso que ela disse. Hoje, a pergunta que nós trouxemos, Anariel, e vocês que estão conosco sintonizados, é que amor, amar para estar em Deus. E aí nós escolhemos, veio assim ao acaso uma leitura que eu estava fazendo no meio de uma citação de São Bernardo. E ele fala assim, alguém pergunta para ele, por que você ama Deus? Aí ele fala, Deus é amor. E aí ele responde, amo porque amo. Uma resposta singela, né? Mas ela é profunda. Amo porque amo. Amo para amar. A proposta não é amar a Deus sobre todas as coisas? Se eu não amar, se eu não faço exercício de amor, então como vou amar? Então eu amo para amar. Olha que definição linda dele. E aí eu abri aqui o acaso hoje para trazer para vocês. Vou pronunciar teu nome, Tagore, Poesia Mística, Rabindranath Tagore, na Índia. Ele tem uma obra chamada O Cristo. Talvez a gente até, nesse Caminhando com Jesus, vamos pegar algumas coisas que ele afirma que é lindo. Venha participar conosco, eu e a Ana. A gente vai fazer aí uma dobradinha para falar dessa obra dele, que é muito importante. Vou pronunciar teu nome quando estiver sozinho, sentado entre as sombras de meus pensamentos silenciosos. Vou pronunciá-los sem palavras e sem motivo. A gente às vezes precisa ter um motivo para falar com Deus, ou então eu penso que eu precisar ter um motivo para falar com Deus,
Aqui ele tira todos os motivos. Vou pronunciá-lo sem palavras e sem motivo, só vou pronunciá-lo. Sou como a criança, olha a definição dele, como ele conhecia profundamente a infância, fundou a famosa Escola da Paz, que hoje é uma universidade, uma coisa linda, dá vontade de conhecer lá, tanta grandeza de princípios na pedagogia mesmo indiana, de trazer esse cultivo da transcendência para as crianças. Então, diz, sou como a criança que chama 100 vezes por sua mãe, alegre de apenas poder falar mãe. Será que nós, mães, já pensamos que às vezes aquele mãe, ô mãe, 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 é só a alegria de falar, ó, sou como uma criança que chama 100 vezes por sua mãe, alegre de apenas poder falar mãe. E a gente responde, estou aqui, nossa, já não respondi. Mas o que ela quer fazer, a alegria dela é pronunciar o nome mãe. Ele diz, dessa forma, vou pronunciá-lo, o nome de Deus, sem palavras e sem motivo, como a criança que pronuncia 100 vezes, alegre de pensar. Poder, pensar não, alegre de apenas falar mãe. Então é isso aí, é nesse lugar que nós queremos chegar com vocês. Quando a gente fala no obstáculo que pode ser o amor próprio, é porque é a propriedade. Amor próprio está ligado à propriedade, ou seja, o que é a propriedade? A propriedade é a minha posse, quando eu tenho posse sobre as coisas. Esse amor próprio, que toma a si mesmo e os seus seres, as informações, como um construto pertencente a ele, e não elaborado por um conjunto de vivências. Ora, eu passo a ter como posse, e tendo como posse, ele é um obstáculo ao meu amor pelo próximo. Porque o amor próprio que se apropria, apropriação indébita da cultura, das informações. Bom, a gente lê o Winnicott, a gente lê Tagore, a gente lê o Evangelho, mas se você, quando olha uma cultura e um caldo cultural do século XX, agora o caldo cultural do XXI, o caldo cultural da Idade Média e agora do contemporâneo, é um caldo cultural. O caldo cultural onde viveu Jesus, que havia os essênios, né? Ali, Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, coloca todo o caldo cultural, ou seja, todas as culturas que trouxeram ao Cristo aquele momento. Toda a nossa obra é coletiva. Nós herdamos do todo e da coletividade. Então, o amor próprio, ele se apropria, toma conta, passa a pertencer, põe valores sobre isto e se afasta do próximo. Então, nesse momento, ele é um obstáculo e não um auxílio. Mas o amor por si mesmo, que aquele ama teu próximo como a ti mesmo, é diferente. Esse amor próprio, em verdade, é um amor que inclui o próximo. O amor próprio, que é um obstáculo, é o amor egoístico, o que pensa só em si. Então, nós precisamos localizar em nós qual desses amores, na verdade, nós estamos amando. Ele vai transformar o nosso ato em sabedoria, em paciência, em espera, em compreensão. O outro em exigência, cobrança, julgamento. É só pelas consequências. O fruto amargo, ele é fruto de uma atitude amarga, de um ego muito forte contra o outro. Por que que eu não contextualizo aquela dificuldade da pessoa? Por que eu não contextualizo aquele impedimento da criança, ou do próprio filho, ou da própria mãe, do próprio pai, de mim mesmo? Nosso julgamento é muito áspero, mas Deus não veio julgar, Deus veio misericordiar. Vamos celebrar o verbo misericordiar, eu misericórdio, tu misericórdias, ele misericórdia. Ou seja, vamos transformar a substância da misericórdia, acorde, o cor, o coração, num verbo julgado e praticado por nós. Esse é o tema de hoje, que é amor, amar para estar em Deus. Amar o amor ao próximo. Mas para isso, a lei diz, preciso amar a mim mesmo também. O que eu desejar para mim, eu preciso desejar para o outro. Só que eu desejo só para mim. Eu quero vencer na vida, eu quero levar vantagem em tudo. Eu quero ser o maior. O outro é meu competidor. Ele não me enriquece. Eu não percebo que quanto mais eu dialogo de forma coletiva, mais eu cresço, mais eu enriqueço, melhor fica o meu caminho, maior também. Mas voltemos aos atributos divinos. Ele é eterno.
Nós também somos, porque os atributos dele como pai estão em nós como filhos. Ele é imutável. Também o espírito é imutável, não acaba, não termina. Aqui é no sentido da mutabilidade, mas não é como ele. A nossa vida é finita. Nós singramos entre um infinito na experiência do finito. É lindo. Pense, o infinito entra numa experiência finita. Deus, o Criador, ele está nos mares, que também podem ser finitos. Mundos secam, ressecam, o sol se apaga e todo um processo se muda e um planeta também. Tudo é finito a partir do que se cria. Infinito é quem cria. Imaterial, ou seja, para eu percebê-lo, eu preciso então ter a capacidade de transcendência, transcender, transformar-me em um canal. O que que é um canal? Você senta, você sente, você sabe, você começa a observar passo a passo seu coração, o que seu corpo diz. Deixa eu ver aqui o que está vendo. Mas o nosso corpo fala, às vezes, tanto a gente nem ouve, nem se cuida, nem vai olhar para ele, vai passando por cima até que ele grita. O que é a enfermidade? Chico Xavier nos diz que a enfermidade é o grito de Deus. Aquela enfermidade máxima, né, que é o câncer, por exemplo. Não é Deus mais só falando, é Deus gritando a sua vida. E a penúltima delas, que é linda, a onipotente, é a potência, o que vem a ser, continuamente vem a ser, e é justo e bom. Olha aí a Sumugamos, o início da nossa conversa. E ele é lindo, único, porque não temos conhecimento de outro, né? Ele ganha outros nomes entre nós, mas não tenho conhecimento de outro. Sinto que todas as estrelas brilham em mim. O mundo irrompe em minha vida como inundação, e as flores desabrocham em meu corpo. Toda a juventude da terra e da água fumega em meu coração como incenso. E o sopro de todas as coisas brinca em meus pensamentos como em uma flauta. Olha a, a reunião da alma de Tagore com toda a criação. Essa é a transcendência. Eu transcendo, eu canalizo a percepção das borboletas. Criança é isso, criança vê uma joaninha pequenininha, ela observa o que o adulto perdeu, porque o adulto já não vê, o adulto se projeta no que ele vê. Ele é um buscador de pérolas, ou seja, ele nem percebe que a ostra faz a pérola por dor. Vocês sabem disso, né? Entra um cisco, um pequeno grão de areia, aquilo dói, machuca, e ela tece aquela fibra em torno desse grão para impedir seu sofrimento. Vejam aonde chegamos nós. É muito lindo. Então, Ana Ariel, essa é a nossa passagem maravilhosa. E por que que nós trouxemos Hebreus 1? Porque é o selo. O que é um selo? Né? Tem uma canção linda que nós fizemos para os enamorados e os noivos, mas que serve para as núpcias com Deus também. Se você se juntar e reunir a Deus, Ana pode cantar, porque é de nossa origem, né? Sou como selo em seu braço. Um selo não se retira quando o selo está. Lembra, Nariel? Quero chamar a atenção para a palavra selo, selada, no versículo 3, usada para referir a, a imprimir em. Quer dizer, então, selo é quando eu imprimo em, está imprimido em nós. Nos tempos do Novo Testamento, essas palavras geralmente se referia à impressão feita como um selo oficial, que era impressa em documentos oficiais. Então, nós temos um selo vivo chamado Jesus. Então, como eu quero conhecer Deus? Como eu vou conhecer Ele? Quem que viveu os seus atributos e veio para nos levar a Ele? Com você, Anariel? Ave-me como selo em seu coração, como selo em seu braço, pois o amor é forte, é como a morte. Quisesse alguém dar tudo o que tem para comprar o amor, seria tratado com desprezo. O mistério do amor é amar, é
é amar, amar, é amor. Grave-me como selo em seu coração, como selo em seu braço, pois o amor é forte, é como a morte. É esse lugar onde, com uma tatuagem colada nos braços para sempre, assim é o nosso amor por Deus. Cada marca que a vida nos traz, através da irmandor, através dos milagres, através dos sonhos sonhados e vividos e que Deus concretiza em nossa vida, tudo tatuado para sempre. Cada uma das nossas cicatrizes, cada uma das nossas memórias de infância, tudo isso é Deus vive em nós. Então, nesse instante, que a gente possa olhar, né? A irmã começou dizendo em Tagore: sinto que todas as estrelas brilham em mim. E esse céu coalhado de estrelas que toda noite nos visita, esse sol que todas as manhãs desperta e torna a nossa vida mais quentinha, mais calorosa, mais iluminada. E quantas vezes a gente não vê esse esplendor do amanhecer porque está dormindo, descansando um pouco mais, e nem por isso Deus se esquece da gente e deixa de enviar essa estrela de quinta grandeza que é o sol. Todas as manhãs ele chega, nos aquece. Até nos dias mais cinzas Deus está. Nós podemos senti-lo. Às vezes a gente não vê o sol, né, que está lá em cima. Essa é uma outra música, está até no Spotify, que se chama Vai Passar, e foi composta na nossa casa espírita, para os jovens da nossa casa espírita, e eu falo sobre isso, né? Não há sol aqui, porque és a minha luz. Quem é essa luz? Jesus! Jesus! Esse lugar que dá vontade de falar de Deus, que dá vontade de falar de Jesus. Né? Essa música Vai Passar fala sobre isso, sobre esse lugar onde quando a gente não vê o sol, quando o sol não está, quando o amor não chegou, quando a conta bancária está vazia, quando não tenho alimento na despensa para dar para os meus filhos, ali está Deus, em meio ao dia cinza, porque Ele é Jesus e Ele está em toda parte, nos piores dias. Eu tenho um misto, irmã, de gratidão com até apego aos meus momentos de dor. Não sei se é possível falar isso em voz alta, né? Um misto de gratidão com apego. Por que apego? Porque os meus momentos de solidão validam os meus momentos de companheirismo e alegria. Os meus momentos menores validam os momentos grandes. Eu tive que conhecer o inverno da minha alma através do caminho com Deus, através do caminho com Jesus. O Sanação é isso, né? Nossos grupos de terapia online é a pessoa descobrir esse inverno da alma e caminhar junto. Então, acho que da minha parte hoje é isso, irmã, né? Uma linda tarde para quem está com a gente ao vivo, uma linda madrugada para quem está com insônia e buscou no Google, através do YouTube, o canal da Irmã Eliana, ou o canal da TV Mundo Maior, e chegou até nós. Mas o que importa de verdade é que, dentro desse sentir todas as estrelas que brilham em mim, como diz Tagore, Deus nos fez a imagem e semelhança dele, e apaixonar-se por ele é amor próprio. Eu falei isso no programa anterior e eu vou repetir esse raciocínio. Quando eu me apaixono por Deus, eu me apaixono por mim. Quando eu caminho em direção a Deus, eu caminho em direção a mim. O trabalho de autoconhecimento também inclui caminhar até Deus. O amor próprio, que a irmã Eliana disse tão lindamente, eu sempre anoto os raciocínios dela para colocar no grupo Sanação depois, ela coloca que amar para estar em Deus é a transcendência. É um amor que não vê o outro como concorrência, e sim como um atributo. Então eu olho o outro, a diferença do outro, o que o outro soma em mim, e aquilo é um atributo para a minha vida, eu aprendo com ele. Eu aprendo com a possibilidade. O amor próprio, ele vem de apropriar-se do amor, mas também de me tornar propriedade. Aí eu pertenço, aí eu coloco os meus valores, aí eu me afasto do próximo. É difícil esse equilíbrio. Espero que a gente consiga, irmã, semana após semana, no Caminhando com Jesus, chegar nessa resposta, porque é de um ensinamento sem igual. Estou muito grata, criando aqui
Muitas palavras, viu? Para a gente estudar juntas no caminho, no Sanação, pelo menos o Sanação Emmanuel, né? Que é um caminho aí com Deus tão bonito. Muito grata pela oportunidade de servir, de estar aqui hoje. É tão grandioso e bonito nós caminharmos nesse sentido, dos atributos divinos e dos atributos de Deus estar em nós como palavras que nos chamam para o amanhã. Queria trazer para vocês hoje ainda, se a Nariel puder nos acompanhar, né? Que Jesus, então, quando a gente chega, ela falou, né? Jesus é a minha luz, e cantou, é isto. Em Hebreus 1, a colocação é isso, está selado, olha, filho reflete, o filho reflete perfeitamente que Deus é e está selado com a natureza de Deus. Olha que lindo. O filho reflete perfeitamente que Deus é e está selado com a natureza de Deus. Ele mantém tudo unido pelo que diz. Veja, Deus mantém tudo unido pela palavra. E o Verbo andou sobre as águas. Haja luz sobre a face do abismo. A palavra é importante que você, na face do seu abismo, ou das suas rupturas, ou dessa cisão, como disse Ana, não é? Que existe entre o amor próprio, que se apropria e nega o outro, e o amor próprio que reconhece que o outro é que dá a mim a propriedade de humanidade, porque como eu me reconheceria como ser humano se o outro não me apontasse como ser humano? Quer dizer, se eu não conviver com aqueles que me apontam que eu sou humano, que eu sou uma espécie humana, e que a forma como vivem leva-me a me desconhecer como humanidade, pense, a me tornar, ele coloca, acho que me tornei um animal. Não, isso ofenderia os animais, porque eles só agridem quando estão com fome e buscam se alimentar. Não, é outra coisa que eu não sei o que é. Então, quando um ser, mediante um mundo onde ele convive, que tiram-lhe as palavras de humanidade, nós ficamos, então, com essa resposta profunda, quão importante é a palavra, quão importante é o estudo. Olha, a FEAL, André Luiz e os bons espíritos do nosso lar, e outros grandes avatares do espaço sideral, eles construíram essa mídia em busca de comunicação, porque comunicar, falar, é dar vida. No momento que nós estamos aqui nesse programa, no momento em que Ana faz essas observações tão lindas para nós, ela vai criando, eu vou criando aqui, vocês vão criando quando falam. E a humanidade, para a sua humanização, precisa da nossa palavra. Então, em Hebreus 1, nós temos esse estudo, olha o que ela diz. Hebreus, ele escreve, Paulo, passando por uma longa linha de profetas, Deus falou aos nossos antepassados, séculos a fio, de diferentes maneiras. Em tempos recentes, a comunicação foi direta, por intermédio de seu Filho. Por meio do Filho, Deus, no princípio, por meio do Filho, então, o sabemos, Deus, no princípio, criou o mundo, e no fim, tudo vai pertencer ao Filho. O Filho reflete perfeitamente que Deus é e está selado com a natureza dele mesmo, de Deus. E ele entrega essa natureza como selo. O que é selo? A imagem na figura do Cristo. Então, olha o que ele diz. Ele mantém tudo unido pelo que diz. Olha que palavras poderosas, que palavras lindas, diz Paulo aos Hebreus. No comentário, o teólogo diz, quero chamar a atenção para a palavra selado, né? Ele está dizendo, e tudo vai pertencer ao Filho. O Filho reflete perfeitamente que Deus é e está selado com a sua própria natureza, selado. Aí ele pega essa palavra, que é o selo, por isso pedimos para cantar, né? Grave-me como selo em seu coração, porque o amor, e como disse e respondeu São Bernardo, amo porque amo, amo para amar. Se eu não amo, então eu não estou dando cumprimento ao amar. Se eu amo a mim mesmo, que é o amor próprio, que se apropria, que tem propriedade, pega o outro para uso de si mesmo apenas, ele não está amando.
Ele está usando, é um uso. Isso não é amoroso, porque muitas vezes o outro nem sabe que está em uso e de repente se abandona a este ser, de repente se desfaz, porque não lhe interessa mais, busca novos encontros. Então veja a importância da palavra ser. Então o comentarista diz: quero chamar a atenção para a palavra selado, no versículo 3, usada para se referir a imprimir em. Nos tempos do Novo Testamento, essa palavra se referia a uma impressão feita com um selo oficial, que era impressa em documentos oficiais, o que representava a autoridade máxima. Jesus encarnou o selo da natureza de Deus. Vamos guardar essa frase? Ele encarnou o selo da natureza de Deus e o fez de modo correto e cheio de autoridade. Olha que lindo isso, não é maravilhoso? Então, nós vamos aí chegando ainda a alguns minutos que gostaríamos que se ela pudesse voltar para falar conosco antes da nossa prece. Mas, em síntese profunda e amorosa, é isto. Nós falamos no encontro sobre Deus, como, né, nós podemos chegar a Ele, que obstáculos temos que nos impedem para chegar a Ele. Aí nós trouxemos o amor próprio. E para chegar, nós trouxemos então hoje qual o amor que devemos amar, o amor do Cristo. Este selo que nós devemos grafar em nós, de amor ao próximo. Então, o amor por si mesmo é necessário, porque ama teu próximo como a ti mesmo. Se eu não tiver amor por mim, como disse essa carta dessa pessoa presa, ele transformará, e ninguém tiver amor um pelo outro, o mundo se transformará em algo totalmente animalizado, totalmente sem respeitabilidade, e a lei do mais forte se tornará a lei. Sim, Deus estará morto. Aí o grande discurso do filósofo Nietzsche está cheio de razão. Já não tem mais o outro, não tem mais o selo, já não tem a autoridade, já não tem aquele que tem atributos que eu não tenho. E já não há reverência. Perdi a ordem, o lugar das coisas. Enfim, queridos, eu perco o sumo bem. Então, esse amor próprio, ele é perigoso, porque ele é individualista e egoístico, e me transforma em um ser desumano, que foi a descrição da carta dessa pessoa presa. Né? Ela até pede nessa carta: não me escreva, não me responda. Eu não alcanço nem a leitura de uma carta singela, amorosa. Né? Então, obstrução ou oportunidade? O amor próprio também não é só obstáculo, ele também te auxilia, porque devemos amar o outro. Se eu não tenho amor por mim, eu não tenho medida. Se eu me valorizo, então eu sei o que o outro valoriza, e eu posso, então, valorizar o outro naquilo que ele precisa. Eu reconheço o selo nele. Eu amo este amor, que amo por amar, amo porque amo. Se eu não estiver no estado de quem ama, eu não vou amar, nem dar cumprimento ao verbo amar. E se Deus é amor, então eu simplesmente amo. No Livro dos Espíritos, com seus atributos maravilhosos, nós podemos ir desvendando. No próximo encontro, podemos falar um pouco mais de Deus, porque é o caminho, caminhando com Jesus, mas eu preciso entender o que Jesus é. Não é só uma série de palavras. Não, Jesus é um significado, ele é mais, ele é a palavra de Deus. É o verbo feito carne, diferente. Haja luz. Olha o que ele diz aqui, né? O Filho reflete perfeitamente que Deus é e está selado com a natureza. Quer dizer, o Filho está selado com a natureza de Deus. O Cristo, quando a gente fala caminhando com Jesus, até Jesus, nós vamos descobrindo, é como se tivesse camada sobre camada da nossa pele que nos fez desconhecer. Sabe a gota que não reconhece o mar? E acha que ela é o mar? Essa é a ignorância das ignorâncias. Não sejamos a gota que não reconhece o mar, sejamos a gota na sua humildade, reconhecendo a grandeza do mar, como Tagore descreve, inebriado com todas as estrelas que o preenchem. Ou seja, um único ser,
o selo de Deus está, a natureza da totalidade está presente. Não é maravilhoso isto? Não é demais? Repetindo os versos maravilhosos de Tagore. Sinto que todas as estrelas brilham em mim. O mundo irrompe em minha vida como inundação, e as flores desabrocham em meu corpo. Toda a juventude da terra e da água fumega em meu coração como incenso, e o sopro de todas as coisas brinca em meus pensamentos como uma flauta. O sopro de Deus, ele soprou em Gênesis, né, sobre Adão, o halo da vida. Se não houver o sopro, não há vida, o ar, a pneuma. Quão importante esta sensação do ar, de se relacionar-se com essa totalidade divina. É o cântico de A Colheita, cântico 83, de Rabindranath Tagore. Vamos no nosso pensamento. Aquele que é o selo, que traz o selo eterno e bom da grandeza divina, da sua infinita capacidade de amar, do amor infinito que termina jamais, não termina jamais. Não tema ser desamado por Deus. Não importa que não te reconheças como ser humano, ou distante, ou em equívocos profundos. Saiba que há uma natureza, como um selo grafado em teu corpo, no seu DNA, o DNA divino. A gota que traz a marca do oceano, o oceano que é tecido de gotas. As montanhas que são tecidas de grãos. O grão não se reconhece na montanha, ou pensa que por ser parte dela, torna-se ela por inteiro. Ó Deus, que nós possamos vencer a nossa insensatez e que nós possamos, como São Bernardo, apenas dizer amo porque amo para amar. Esses últimos minutos vamos fazendo uma vibração para que possamos vencer nos nossos corações o amor próprio que se apropria do outro, que se esquece de amar o próximo, até si mesmo, porque reconhecendo que nós necessitamos do outro para respirar, como do ar, da terra, do alimento, do camponho que trabalha a terra, do alimento ou que colhe, do alimento feito que chega aos meus lábios e me sacia, todo um processo humano. Nós nos dependemos uns dos outros, ninguém é nossa propriedade. Se somos propriedade, nós seríamos como vasos cuja propriedade está no grande ceramista divino Deus. Ó Senhor, sou tua propriedade. O pequeno vaso que fizeste, usa-me, Senhor, como bálsamo nas feridas alheias. Água para descidentar a sede, tiveste sede na cruz. Temos sede de paz no tormento, temos sede de auxílio quando estamos na necessidade, sede do alimento quando estamos famintos, sede do medicamento, Senhor, quando enfermos. Que nós sejamos todos este vaso, propriedade do ceramista divino, nos pondo em serviço e derramando desse vaso ininterruptamente a sua propriedade infinita, com dos seus atributos maravilhosos, dos quais a infinitude é tão bela e tão grande. A sua eternidade, a imutabilidade, a imaterialidade, a sua onipotência, o seu poder imenso, Senhor, transforma, Senhor, pedra em pão. Não foi assim que pediram-te? Crês em Deus? Transforma a pedra em pão, pede a Ele. Não, tu não pediste a Ele, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai dos lábios de Deus. Porque a palavra, como diz em Hebreus, a palavra é o poder de Deus. É pela palavra que nós vencemos. Fala contigo mesmo, como essa criança de Tagore falou, chamando a mãe, só pela alegria de chamá-la. Fala, Deus, 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 tu existes, és real. Deus, Deus não é só uma palavra sem essência, mas é imaterial. Não é porque não o vejo e os meus sentidos estão embotados que eu não o percebo, mas eu posso percebê-lo como Tagore, nas estrelas do céu, nas inundações, nas flores que nascem em minha pele, em todas as coisas que acontecem. Vamos transcender a nossa condição individual
e entrar na beleza da totalidade. Gota no oceano. Veja-se mergulhando no oceano, subindo sua cabeça, olhando para o sol acima e sorrindo, dizendo: Deus, quanta maravilha! Abre teus braços e recebe o abraço celeste desta casa, FEAL, Fundação Espírita André Luiz, a comunicação desse momento em que oramos, rogando a Deus por todo o Brasil. Você acompanhou Caminhando com Jesus, com Irmã Eliana e Ana Ariel.